Boa noite, queridos amigos. Sejam bem-vindos a mais um Contextualizando. E hoje, a sala 17 recebe a querida Horaci Correia. Boa noite, Rora. Tudo bom? Boa noite, Fernanda. É com grande alegria que aqui estou com vocês. Graças a Deus. A Rora hoje vai me falar sobre o capítulo 15 do Livro da Esperança, Espíritas Instruídos. Rora, querida, a tela é toda sua. Sim, vamos conversar sobre um capítulo. Todo o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, é grandioso. Todo. Se fôssemos enumerar qual, não tem como. Kardec realmente selecionou. Mas o capítulo 6, o Cristo Consolador, nos momentos que estamos atravessando com essa pandemia do coronavírus, realmente a doutrina consoladora vem nos explicar o porquê de tudo isso. Poderíamos ter a revolta, não podemos ter. Poderíamos cogitar, porque não devemos. Para quê? Para que tudo isso está acontecendo em nossas vidas? Somente o Consolador prometido por Jesus, que Jesus nos diz no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3. Se me amais, observai os meus mandamentos e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber porque não o vê, porque não o conhece. Vós, porém, os conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo o que foi dito. E no capítulo 6, ele diz: Espíritas, amai-vos, no item 5, desculpa, no item 5 ainda do capítulo 6. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, pois é o segundo. A doutrina consoladora, ela tem por base a educação do homem, a educação do ser imortal que somos. Essa educação que nos leva à razão que os nossos sofrimentos continuarão em nossas vidas como espíritos imortais agora e numa próxima, se nós não nos educarmos. Se nós não aprendermos que é necessário essa educação pessoal e individual. A partir daí, nós vamos conduzir de uma forma muito melhor todos aqueles que estão à nossa volta. No primeiro parágrafo da obra citada, que é o livro da Esperança, no primeiro parágrafo do item 15 diz o seguinte: prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens à medida que se acentua o progresso da humanidade. No tempo que Jesus nos deu essa mensagem, no tempo que ele nos falou, ele não podia falar sobre tudo aquilo, os princípios básicos do Espiritismo. Não tinha como. Nós não estávamos prontos para ouvir. À medida que a humanidade vai progredindo, o nosso entendimento também vai progredindo. Então, não adianta fugirmos. Essa razão é necessária. Por quê? Porque sabemos que somos imortais e voltaremos aqui quantas vezes forem necessárias. Aparecem noções de civilização e responsabilidade e levanta-se ideias de burilamento e defesa. Burilar a alma. Isso me faz pensar Lidiano no livro Educação à Luz do Espiritismo, que ele fala que os nossos filhos deverão ser educados como nós educamos uma árvore. A árvore vem vindo, eu tenho laranjeiras aqui no meu quintal, então nós vamos observando que é necessário você tirar aqueles brotos que vão nascendo embaixo, porque aqueles brotos eles vão roubando a essência da árvore, vão atrapalhando a vinda, trazendo uma desnutrição às flores e os frutos que virão. Assim é esse burilamento que nós temos que fazer. Tirar os brotos, aqueles brotos que normalmente podem ser uma erva daninha, que não é um broto, o broto que nós trazemos de outras experiências, de outras vidas, que é necessário que a gente comece a cortá-los para que venha bons frutos, para que venham boas flores, para daí vir
os frutos. Então, continua o livro. Quando pudermos, porém, não os restringamos ao amparo da superfície. Imperioso tratar as águas da fonte, no entanto, cansar-nos-emos debalde se não lhes resguardarmos a limpeza do nascedouro. Educação e reeducação constitui a síntese de toda a obra consagrada ao aprimoramento o aprimoramento do mundo, do ordem. Então, nós temos que observar aqueles que estão à nossa volta. Nós temos que nos educar e educar o outro e nos reeducar, porque nós estamos vivendo há milênios. Há quantos anos, há quantas encarnações nós estamos trazendo esses sentimentos equivocados? Há quantas encarnações nós estamos vivenciando situações difíceis, porque não aprendemos a coordenar a nossa parte moral, a nossa educação, não aprendemos a burilar o nosso livre-arbítrio que nos foi entregue lá no início, quando nós tomamos o primeiro corpo físico, não aprendemos a encaminhar o nosso senso moral, o senso moral. Kardec nos diz que o primeiro passo é compreender a nossa individualidade. O segundo é entender a nossa educação, a nossa inteligência. E o terceiro é coordenar essa inteligência. Na hora que eu sei que eu sou um ser único, que eu sou responsável pelo meu progresso, automaticamente por aqueles que estão à minha volta. Então, eu vou me reeducar. Reeducar, e quando eu pego, por exemplo, o meu filho, eu tenho que começar no nascedouro. Aqui nós já vamos pensar naqueles que estão vindo habitar conosco, como os nossos filhos que estão sobre a nossa responsabilidade. Lá, quando no ventre, nós temos que conversar com eles, levar até eles o entendimento da imortalidade. Imagine se Jesus fala sobre a reencarnação naquele tempo de forma tão clara, embora ele tenha dito, mas de forma tão clara como a doutrina consoladora nos fala. Por isso que ele diz que viria o Espírito Santo, o Espírito Santo, Santo Espírito, para ficar conosco e clarear todos os nossos entendimentos. É inverter, em vez de Santo Espírito, Espírito Santo. Então, que possamos compreender que a cada experiência de ida e vinda, nós vamos nos aprimorando de acordo com a humanidade. Porque perguntaram para Kardec, o Espiritismo é o futuro é a religião do futuro, e Kardec diz, não, é o futuro das religiões. Por que o futuro das religiões? Porque será uma só. Esses princípios básicos da Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a doutrina consoladora tirou Deus do altar. Oi, Rora. Acho que a internet de Rora foi embora, gente. Então, meus queridos, enquanto a Rora tenta restabelecer a internet dela, vamos aguardar uns minutinhos para ver se ela consegue, ou todos conseguem ouvi-la. A internet de Horaci foi embora. Bom, meus queridos, então a gente lamenta, mas eu vou agendar com Rora depois um momento mais propício para ela retornar aqui para o nosso estudo. A gente viu que ela congelou de repente, exatamente, Angela, ela travou e agora ela saiu do estúdio. Então a gente perdeu ela aqui. Eu estou vendo se ela consegue entrar novamente, mas é uma coisa de internet às vezes, né? De qualquer forma, a gente pode fazer o comentário enquanto a Rora não chega, que nós estamos estudando, então, o capítulo 15. E eu tenho ele aqui comigo. É uma coisa bem interessante quando a gente estuda sobre isso, né?
como Rora falou, porque Emmanuel, ele é muito incisivo quanto a isso, né? Então, ele diz aqui no capítulo 15 dos Espíritas Instruídos que prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens, à medida que se acentua o progresso da humanidade. Aparecem noções de civilização e responsabilidade e levantam-se ideias de burilamento e defesa. Quando pudermos, porém, não nos restringamos ao amparo de superfície. Imperioso tratar as águas da fonte, no entanto, cansar-nos-emos de balde, se não nos resguardarmos a limpeza no nascedouro. Educação e reeducação constituem a síntese de toda a obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Gastam-se verbas fabulosas em apetrechos bélicos, e raro surge alguém com bastante abnegação para despender algum dinheiro na assistência gratuita aos semelhantes para que lhes pacifique o raciocínio conflagrado. E eu estava acompanhando Rora falar quando ela falava da importância que a gente tem que fazer isso com as crianças, com a juventude, principalmente através dos nossos exemplos. Para nós que abraçamos a doutrina espírita, precisamos ensinar os nossos filhos assim como o Mestre nos ensinou. Sendo Jesus o nosso modelo e guia, é com nossas atitudes empenhadas na ética e na moral que ensinaremos os nossos filhos. Então não basta nós ensinarmos um comportamento. É preciso que nós tenhamos esse comportamento. A instrução aqui é através do exemplo. Quando Jesus encarna no planeta Terra, ele dá o exemplo. O governador do nosso planeta poderia incumbir a missão sublime para inúmeros espíritos benfeitores da humanidade que teriam também o mesmo propósito, que teriam também o mesmo empenho. Mas quer ele mesmo, o Senhor da Vinha, ser responsável por esse momento. É ele quem deve marcar na humanidade o exemplo aos quais devemos seguir. Não é assim também com nossos filhos? Pretende-se que o nosso exemplo que transforme, que modifique, que marque os nossos filhos com a ética que lhes é devida. No entanto, isso é um grande desafio para nós que somos espíritos ainda imperfeitos. Continuamos aqui. Espantamo-nos diante do desajustamento juvenil a desbordar-se em tragédias de todos os tipos, e pouco realizamos a fim de que a criança encontre no lar o necessário desenvolvimento com segurança de espírito. Monumentalizamos instituições destinadas à cura dos desequilíbrios mentais, e quase nada fazemos por afastar de nós mesmos os vícios do pensamento com que nos candidatamos ao controle da obsessão. Quantas vezes, amigos, nós emitimos pensamentos tão danosos às pessoas? Passamos, às vezes, largas horas comentando sobre os aspectos menos felizes, na maioria das vezes, sob o nosso ponto de vista, de alguém que nós não simpatizamos. Também fazemos isso para defender os nossos princípios, mostrando assim uma ética duvidável, uma moral duvidável, que os nossos filhos pequenos aceitam como verdade, mas que quando chegam na sua fase juvenil, começam a comparar com atitudes das outras pessoas que estão ao seu redor. E as atitudes dignas sempre nos chamam a atenção. São elas que fazem com que nós tenhamos a capacidade de comparar entre uma pessoa que fala e uma pessoa que age. Quantas pessoas agem nos bastidores para que a sua vontade seja feita, arregimentando pessoas, a sua opinião, fazendo assim, tendo assim um comportamento
antiético perante Jesus Cristo, perante os comportamentos que deveriam ter, às vezes em posições louváveis. Oremos por essas pessoas e oremos por todos nós, para que não nos envolvamos também nesses princípios. Mas, acima de tudo, nos posicionemos pela verdade que dita que nós não podemos abraçar essas atitudes. É sempre bom trabalhar pela verdade. Jesus criticava a hipocrisia daqueles que falam contendo mel nos seus lábios, mas que agem de forma diferente. Voltamos ao mentor. Clamamos contra os desregramentos de muitos, afirmando que a Terra está em vias de desintegração pela ausência de valores morais. E, na maioria das circunstâncias, somos dos primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios, com absoluto esquecimento de comezinhos deveres que a vida nos preceitua. Combatamos, sim, o câncer e a poliomielite, a ulceração e a verminose, mas busquemos igualmente extinguir o aborto e a toxicomania, a preguiça e a intemperança que muitas vezes preparam a delinquência e a enfermidade por crises agudas de ignorância. Para isso, e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa, é que o Espírito da Verdade, nos primórdios da codificação kardeciana, nos advertiu claramente: espíritas, instruí-los. E quero destacar uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que diz: a obediência é o consentimento da razão. Por isso, nos é necessária essa instrução. E na mesma frase ainda lemos: a resignação é o consentimento do coração. Que a instrução, meus amigos, nos ampare aonde o coração ainda não nos amparar. Que seja, mestre, o amor o nosso exemplo, mas que seja a orientação precisa da ciência, como Kardec asseverou, ou seja, da instrução, do estudo, a nos sustentar onde não tenhamos bases no nosso sentimento. E assim, meus amigos, terminamos, infelizmente, informando a vocês que Rora não conseguiu restabelecer sua internet. E aí a gente termina o estudo dessa noite, acreditando que um dia Rora vai poder voltar aqui para nos fazer um estudo e a gente ouvi-la com mais atenção. Um beijo, um excelente final de semana a todos. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.